Boa noite, irmãos. Vamos prosseguir o nosso estudo da Epístola de Romanos, capítulo 4. Eu vou ler aqui até o versículo 8, pois o texto do Bruce vai comentar sobre Davi, que é citado aqui na passagem. Então, vou ler aqui. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Criou Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então, essa é a passagem. E aqui, no tópico do texto do irmão Bruce, vai abordar sobre Davi, que foi citado nos versos 6 e 8. Nós vemos o mesmo princípio de fé no exemplo de Davi. No seu caso, foi em relação aos seus pecados. Deus disse a ele, por meio do profeta Natã: também o Senhor traspassou, ou fez passar, o teu pecado. Isso está em 2 Samuel, capítulo 12, verso 13. Davi creu na palavra de Deus e passou a escrever o Salmo 32, que Paulo cita: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará ou considerará pecado. Davi fala de suas iniquidades sendo perdoadas e pecados como sendo cobertos. Iniquidades são as más intenções por trás dos atos pecaminosos que cometemos. Assim, é maravilhoso ver que, ao abençoar o pecador que crê, Deus trata de todo o seu caso, desde a concepção de suas más intenções até os seus maus atos. Eles não apenas trata com seus pecados, ele também perdoa suas más intenções. Como mencionado anteriormente, como a redenção foi agora consumada e o Espírito de Deus foi enviado do céu para habitar no crente, o perdão do cristianismo vai além do que os santos do Velho Testamento conheceram, o que para eles era algo puramente governamental. Eles viviam com medo de seus pecados serem visitados por Deus em julgamento. Mas no cristianismo, temos uma consciência purificada, em conexão com nossos pecados que foram perdoados, algo que eles não tinham. Além disso, da perspectiva de Davi, tendo vivido antes da cruz, ele só conhecia sobre pecados sendo cobertos, ou seja, mantido em suspenso por mais um ano, como o dia da expiação indica. Hoje, com a obra de Cristo tendo sido consumada, temos uma revelação mais completa por meio do Evangelho a respeito do que Deus fez com nossos pecados. Sabemos que nossos pecados foram perdoados, aniquilados e tirados. Paulo não está citando este salmo para mostrar que nossos pecados estão cobertos, mas para nos ensinar o resultado de crer na palavra de Deus. Ela não apenas nos dá certeza da justificação de alguém, mas também faz do crente uma alma bem-aventurada, feliz. E isso é tudo resultado de crer na palavra de Deus. Isto é essencial para a certeza do crente de sua justificação. Ao estabelecer isto, Paulo está construindo o que veremos nos versículos 24 e 25. Assim, o Velho Testamento afirma que Deus considera os homens justos pela fé, sem obras, mas o Novo Testamento mostra como ele o faz, pela justiça de Deus.
É importante entender o significado doutrinal do argumento que Paulo está fazendo aqui. A justiça não é considerada para aqueles que tentam trabalhar por ela, por exemplo, fazendo boas obras, mas para aqueles que creem em Deus. Então, a gente pode estar aqui lendo as referências do texto. Aqui na parte quando fala que Deus, ele não apenas trata com seus pecados, mas também perdoa as más intenções. A referência é Hebreus 10, 17. A partir do 16 fala assim: Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Oh, perdão, não compartilhei, né? Tá aqui. O Bruce também cita aqui de que os santos do Antigo Testamento viviam com medo de seus pecados serem visitados por Deus em julgamento. E a referência aqui é Salmos 25, verso 7. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. E então, em contraste, é citado aqui que no cristianismo nós temos uma consciência purificada em conexão com nossos pecados que foram perdoados, algo que eles não tinham. E aí tem duas referências aqui de Hebreus. Hebreus 9, 14. A partir do 13. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? E outra referência no capítulo 10, verso 2. A partir do 1. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes ou adoradores, nunca mais teriam consciência de pecado. Aqui, no caso, essa passagem está falando dos santos, né? Dessa relação sobre os pecados e a Deus, né? Como era tratado. Algo temporário. E aqui tem mais referências sobre os nossos pecados que foram perdoados em Cristo. Eu não vou pegar todas, não, mas eu vou em uma delas aqui, Efésios 1, 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Colossenses 1,14.
a partir do 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, são essas as referências, irmãos, que é citado no texto. E, para relembrar, o Bruce, ele está citando aqui o exemplo de Davi, porque anteriormente ele citou de Abraão, que são dois personagens marcantes em relação a ter fé em Deus, e ele está tratando aí sobre a justiça de fé. A gente viu aí as duas diferenças que o Bruce explica, né, sobre a justiça de fé e a justiça de Deus, que são duas coisas diferentes. A justiça de Deus nós vemos que foi revelado em Cristo na sua obra consumada, e através dessa justiça em que nós conhecemos a nossa remissão de pecados e de tudo que Deus nos dá hoje, né, graças à obra de Cristo, a nossa justificação, as nossas bênçãos espirituais e tudo mais. E a justiça de fé, no caso, é a maneira em que Deus utiliza, ou o meio que faz para que nós possamos chegar a essa justiça de Deus. Ou seja, pela justiça da fé. Não é por obras humanas ou por algo que a gente possa fazer. Até porque a gente descobre logo depois, né, quando nos convertemos, de que a fé foi dada por Deus. Então não é algo que nós conquistamos por si próprio. Ninguém tem esse mérito de falar isso, porque a fé foi nos dada. E é por meio dessa fé, por essa justiça de fé, que nós podemos desfrutar, né, como o texto fala aqui, de nós podemos estar felizes por termos fé, essa fé dada por Deus para crermos na sua palavra. E aí Bruce, ele dá o exemplo de Abraão e Davi, porque esses dois também, eles se regozijavam por causa da fé que eles tinham na mensagem de Deus. Abraão, numa perspectiva de graça, porque Deus deu a ele a terra, né, e várias outras bênçãos, e Abraão creu por fé, também quando se fala da questão do filho, né, mesmo Abraão vendo que estava idoso, Sara estava idosa, e também não podia ter filhos, mas quando Deus disse que ele teria um filho por meio de Sara, ele não duvidou, ele teve fé nessa graça, porque Deus daria algo a ele. Agora, em relação a Davi, traz a perspectiva da misericórdia, porque Davi aqui é abordado a questão dos pecados. Davi, ele foi um personagem muito fiel a Deus, né, guerreiro, um rei de guerra, lutou ao lado do Senhor, mas também, como qualquer ser humano, ele tem aí as suas falhas, né, inclusive falhas gravíssimas, vamos dizer assim, mas Deus perdoou suas iniquidades. E Davi, ele coloca isso em seus salmos, né, esse tipo de perdão que Deus dá, governamental, lembrando, porque é uma coisa muito importante que nós precisamos ficar atentos, irmãos. Eles não entendiam essa justificação que hoje nós temos. Isso é uma revelação que Deus deu, né, por meio de Cristo Jesus e da sua obra, e que vai ser somente nesse período da graça, somente em relação à igreja, a noiva de Cristo, porque nós hoje estamos na dispensação da graça, mas antes desse período da graça, que estava oculto no coração de Deus, né, essas verdades, e logo depois desse período, quando a igreja for arrebatada e voltar ao relógio profético de Israel, não vai ter a dispensação da graça e essas revelações tão maravilhosas, né, vai cessar esse período. E então, essas pessoas vão conhecer a Deus sobre essa questão do perdão dos pecados da maneira como era conhecida também no Antigo Testamento. Eles podem ter ciência de que Deus pode perdoar seus pecados, mas eles não vão ter essa verdade da justificação no sentido como nós conhecemos hoje, né? Nós sabemos que nossos pecados foram perdoados, e nós somos salvos, e isso não vai mudar. É uma posição em Cristo que nós jamais vamos perder. Por isso que nós
podemos viver com essa liberdade com Deus, né, nesse relacionamento. Mas Davi, como a gente viu aqui no Salmos 25, né, eles achavam que Deus poderia julgar a qualquer momento seus pecados. Eles não tinham esse tipo de paz com Deus como nós temos hoje. Então, a justiça de fé, ela se iguala, a nossa fé se iguala com Davi e com Abraão, no sentido da fé de crer na palavra de Deus. É a mesma fórmula. Mas a mensagem em si, nós temos esse privilégio de ser algo muito mais alto, né? A nossa mensagem envolve as coisas celestiais. Nós somos o povo celestial de Deus, não terreno. Por isso nós temos revelações ao nível onde Cristo está hoje nos céus. Isso é o que concerne para nós o Evangelho da Graça e o mistério de Deus, né? Que é concernente à igreja e todas essas bênçãos. Mas a fórmula que nós temos é a mesma que teve Abraão e Davi, no sentido de Deus dizer e nós crermos nessa palavra. Irmão ou irmã, com dúvida, pode levantar a mão aí, ou então botar no chat. Ou igual algum irmão reunido aí, o nome do senhor, quiser comentar também, fica à vontade. Tem bode, o bode, se não me engano, é esquecimento, porque eu não estou lembrando onde é, mas eles pegavam um bode que era conhecido como holocausto, né, era colado, sangue era usado, e tinha um outro bode que o sacerdote colocava a mão na cabeça dele, e aí, como é que chama? Os pecados, vamos dizer assim, o pecado do povo era... Tem um outro microfone aberto com interferência. E aí, os pecados, era como se os pecados ali fossem colocados ali sobre aquele bode, e depois ia um varão, pegava aquele bode, levava até o deserto, mais longe possível do arraial, bem longe do arraial, e no deserto, e soltava aquele bode e voltava. E aquele bode nunca mais era visto e encontrado, né? E aí, isso aí fala de um tipo, para a gente, da questão de que Deus, né, ele se esquece dos nossos pecados, como depois que ele perdoa, né, um tipo ali, na questão do que o Senhor Jesus Cristo fez, né, que a gente sabe que aqueles tipos ali do Antigo Testamento não eram a realidade que é o Senhor Jesus Cristo. Todo ano eles tinham que estar fazendo aqueles sacrifícios, aqueles holocaustos constantemente, e sempre eles tinham que estar fazendo esse também desse bode, eu não esqueci o nome, mas que levava até um lugar e soltava ele, né? Mas nos fala de que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, né, e o sangue dele ali derramado na cruz, que nos lava de todos os nossos pecados, quando nós cremos pela fé na pessoa do Senhor Jesus e nesse sacrifício que ele fez por nós e o sangue que ele derramou por nós
nos lavar e nos perdoar os nossos pecados, assim, né? Tomou o nosso lugar ali, ele que passou pela morte, né? Ele que não tinha nenhuma iniquidade, né? Puro, imaculado, santo, ele levou sobre si os nossos pecados, e assim, aquele sangue ali, quando a gente crê nisso, Deus, assim, se esquece, né, dos nossos pecados. Não vai ser mais de novo lembrado os nossos pecados, porque foram todos lavados e na figura desse bode aí levado para bem longe e solto, esquecido e nunca mais visto, né? Nunca mais visto. E é interessante isso porque a gente está falando aqui da questão da fé e a gente tem que entender, quer dizer, eles já tinham lá essas figuras, muitas das vezes acho que sem entender, mas eles faziam, né? E talvez, eu não sei, mas alguns talvez tivessem esse entendimento, essa revelação, mas muitos talvez também não tivessem entendimento, mas se pela fé faziam de acordo com o que Deus tinha mandado, né? Eles estavam em obediência às ordenanças de Deus ali, então eles eram assim salvos. E então a gente vê que a fé, ela sempre, ela está desde o início, né? A fé é o requisito para que o homem seja salvo, um dos requisitos aí, né? Um requisito, vamos falar assim, básico, principal, no sentido de que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu creio que todos os homens de fé do Antigo Testamento, quando é falado para a gente que, né, que Deus viu justiça tipo, em Noé, Deus se agradou de Abraão, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Isso por causa da fé deles também, né? A fé. Homens que a gente entende, a gente vê isso, nós vemos isso pelas obras dele, entenda, viu? Nós vemos isso pelos relatos das obras dele, que eram homens de fé, né? Homens de fé que viam em Deus a salvação dele, mesmo que isso fosse a salvação da vida aqui neste mundo agora. Nós creio que eles tinham também uma revelação maior, porque assim os profetas e a lei e todas as figuras mostravam, né, e anunciavam a vinda do Messias, a vinda daquele que ia restaurar, que ia, né, realmente fazer com que todo esse processo fosse um processo realmente real e, e eterno. E assim eles mesmo obedecendo aqueles tipos e tudo mais, e errando e tudo mais, eles continuavam firmes, né, na fé do Senhor, na fé, né, no Senhor, naquela época eles conheciam como Jeová, o Deus Todo-Poderoso, ou Deus Criador de todas as coisas, que a gente sabe, né, que é o próprio Senhor Jesus ali. E, então, eles criam assim, e eles tinham essa fé. E, então, a fé, ela percorre desde o início lá, desde, vamos dizer assim, eu não poderia falar de Adão, mas vamos falar assim de Abel, que fez um sacrifício ali, né, de acordo com aquilo que Deus tinha revelado através do pai dele, Adão, né, de como Deus cobriu a nudez de Adão e Eva com o sacrifício de um animal, né, derramamento de sangue. E Abel, né, ele, vamos dizer assim, podemos dizer assim, por fé, né, ele creu naquilo que o pai dele, né, tinha relatado para ele, ensinado para ele sobre como Deus cobriu a nudez deles. Então Abel entendeu que para estar diante de Deus e ser agradável a Deus, teria que haver o sacrifício de um animal, o derramamento de sangue. E assim ele fez, enquanto que o seu irmão Caim não teve fé.
achou que poderia agradar a Deus com a obra de suas mãos, a força, né? Plantou, cuidou, né? E depois colheu os melhores frutos e apresentou diante de Deus e não quis, e não ouviu, né? O que Deus tinha feito com o pai e a mãe dele, né? Adão e Eva. Deus tinha coberto a nudez dele com um derramamento de sangue e assim usando a pele do animal para cobrir a nudez de Adão e Eva. Não deu importância. E quis fazer um sacrifício, eles falam sacrifício, eu me esqueci a palavra, mas quis fazer um sacrifício sem sangue, né? E ainda alguns irmãos relatam assim, dizem assim, de uma terra amaldiçoada, né? Mas eu entendo também que mais ali é mais também mais a questão de ele querer apresentar uma coisa dele, né? Da obra dele, porque a gente sabe que plantar exige de nós, quem planta aí, quem cuida até de uma plantinha em casa, né, sabe o trabalho que dá. E quanto muito mais ainda fazer uma plantação para colher os frutos daquilo ali. É um trabalho tremendo. Então, ele quis apresentar ali o fruto do seu trabalho, né, e alguns irmãos acrescentam, de uma terra amaldiçoada. Então, sem fé. Totalmente sem fé e totalmente em desacordo com o que Deus mostrou para os pais dele, Adão e Eva. Então, a fé sempre ela vai estar permeando aí a vida daqueles que agradam a Deus, desde o início. Depois, a gente vem com Enoque, que caminhou com Deus e foi transladado. Aí depois a gente vem com Noé, que Deus viu, Noé, um homem justo, viu nele né, a justiça ali, mas por quê? Porque Deus viu, não é porque não era justo, certinho, não, porque Deus viu a fé e como o coração de Noé estava com Deus. E assim, Deus assim o, tomou ele como justo, né? Então, e aí segue, né? A gente vai seguindo aí nessa linha desses homens e tudo mais. E aí, quando a gente chega nesse relato aí da questão de Davi, a gente entende que lá no Antigo Testamento, com a lei mosaica e tudo mais, a questão do pecado não era tratado como hoje na graça, né? Era uma coisa mais imediata, a ação governamental de Deus com relação ao pecado, né? Deus tinha dado a lei, e muitos dos pecados relatados, ou muitas das transgressões ali relatadas que o povo de Israel podia cometer, muitas delas eram, vamos dizer assim, posso falar assim, né? Eram castigadas ou eram corrigidas com a morte, né? Com a morte imediata. Não tinha negócio de né, esperar chegar o ano para levar lá ao sacerdote, para ele oferecer um sacrifício e tal. Não, ela é a morte, né? Se pega em adultério, se matou, se assassinou o irmão, matou o irmão. Então tinha aquele negócio de tal, né? Então, por isso eles tinham esse temor todo realmente com relação, né, ao pecado, porque muitos dos pecados imediatamente iam ser, vamos dizer assim, sofrer o juízo, né, da transgressão segundo o que Deus mandou. Né? Mas a gente sabe que nosso Deus, até mesmo nessa época, Deus usou de muita misericórdia e de muita longanimidade, porque até mesmo o rei Davi, um homem de fé, a gente sabe que ele foi salvo disso também. Né? Porque Davi, ele adulterou. E, e pela lei de Moisés, teria que ele ser morto e Betseba também, né? Todos dois. Adultério. E Deus, né? Foi misericordioso com Davi, teve a ação governamental de Deus, teve, sim, Deus, Davi colheu os frutos, né, do
do seu pecado, de ter agido daquela forma, e foram os frutos amargos, vamos dizer assim, por aquilo, mas não colheu total, o que seria vamos dizer assim, justiça segundo a lei de Moisés. Não foi aquilo que seria de justiça segundo a lei de Moisés. Colheu. Houve morte, ou houve, né, o filho dele lá com Betseba adoeceu e depois morreu. E a gente vê depois, na família de Davi, vários problemas, né, com os filhos dele lá, um matando o outro, e outras questões mais, de querendo tomar o poder e tudo mais. Então, mas o Senhor, o Deus, né, foi misericordioso com Davi. E hoje, né, nós não estamos no tempo da lei, então não somos de Israel, somos a igreja, e às vezes cometemos pecado, temos que ir ao Senhor e confessar os nossos pecados. Temos que fazer isso. Não é porque, assim você vai ser salvo. Não, é porque já somos salvos. Como volto a dizer, o Senhor Jesus já fez o sacrifício, já perdoou os nossos pecados. Nós já estamos salvos. Mas, se pecamos, né, se erramos, se cometemos iniquidade, temos que ir ao Senhor e confessar os nossos pecados. E deixar, né? Aí fala do arrependimento, né? Deixar, arrepender é você deixar um caminho mal, vamos dizer assim, um caminho que você tomou, que estava errado, você se arrependeu e volta para o caminho correto. Né? Mas não é uma questão de salvação, mas é uma questão de você ir ao Senhor, porque quando a gente peca, a gente está ofendendo ao Senhor, a gente está indo, né, tá fazendo algo que ofende a pessoa do Senhor Jesus, não glorifica o nome dele, e em algumas outras vezes dá um mau testemunho, né, dependendo do pecado aí. E aí, então temos que confessar os nossos pecados, né, ir ao Senhor, confessar os nossos pecados, aí ele fala que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tá? Então, não vamos ter uma ação governamental, vamos dizer assim, instantânea, como tinha muitas vezes lá com Israel, porque a lei já estava lá determinada direta. Mas isso não quer dizer que Deus, em seu governo, possa agir em nossas vidas para o nosso bem, viu, meu irmão? Sempre Deus vai agir por nosso bem, seja ele de forma governamental, né? Seja ele como pai que disciplina ao filho, e às vezes tem que agir de forma dura e a gente sentir, mas tudo para o nosso bem, né? Para produzir em nós essas provas ou essas ações para produzir em nós um homem perfeito, né? Como a gente conversou, foi ontem que a gente conversou sobre o homem perfeito? Foi, né? Para produzir em nós um homem perfeito, ou seja, maduros, amadurecer na fé, amadurecer na caminhada cristã. Então, Deus vai tomar essas ações, mas tudo, né, agora, hoje, nesse momento, como o Michel falou, do tempo da graça, né, de forma a formar em nós homens perfeitos, um povo que realmente glorifique ao nome do Senhor Jesus, que reflita a imagem do Senhor Jesus, que quando formos arrebatados e quando viermos, né, com o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus vier, e as pessoas, os povos, as nações verão em nós a maravilhosa graça e amor do Senhor Jesus. Nós vamos poder transparecer, transmitir essa graça, essa glória, esse amor do Senhor Jesus. Eles verão, né? Verão aqueles, vamos dizer assim, homens e mulheres miseráveis, ladrões, adúlteros, assassinos, as piores das pessoas mas que, né, foram salvos, foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo,
e assim vão poder ver a graça e o amor do Senhor Jesus, né? Ali, naquele momento, de forma concreta, assim, real. Porque hoje não é manifesto o que nós seremos ainda, né? Então, o testemunho o que a gente pode hoje refletir para o mundo, né, as características morais do Senhor Jesus sendo vivida em nós ou refletida em nós para o mundo, né? E o anúncio, né, desse evangelho e dessa pessoa que quer salvar o mais miserável do pecador, pode salvar. E aí, falando para aqueles que ainda não creem, né, basta crer. Se você acha que é muito miserável, muito pecador, basta crer, porque o Senhor Jesus pagou, né, esse preço aí, levou esses pecados. Não existe esse pecado que ali na cruz o Senhor Jesus não tenha levado e o sangue dele derramado ali não possa lavar, purificar e assim está perdoado o, o pecador, o pecado, né? Então, muitas das vezes fazem como Caim, que falou assim, que eu não posso ficar diante do Senhor. Não foi o Senhor, Deus, quem expulsou ele da presença dele, mas foi ele que não quis ficar na presença de Deus e foi embora. Caim que fez isso. E muitos hoje têm renunciado, têm desprezado essa mensagem do Evangelho da Graça, né? Porque querem, porque Deus tá anunciando e, e ordenando e mostrando esse amor, essa graça para todos, seja quem for, né? Mas muitos aí não querem, né? Não querem. Mas, então, essa questão da fé aí, né? E essa questão de Davi é muito instrutiva também para nós. Só isso aí, irmãos. O irmão José Nilton levantou a mão mais cedo. Certo. O irmão Claudio Mar perguntou aqui: Deus perdoou o pecado de Davi porque não era para a morte? O de Ananias e Safira foram ou porque foram por causa do pecado para a morte ou porque não se arrependeu? O irmão Wesley, esse assunto do pecado para a morte é algo novo, né, que surgiu no tempo da igreja, esse assunto, não é isso? Exato. Aí, quando falamos de Davi, como eu falei aqui, Davi, o pecado dele, segundo a lei, era pago com a morte. Lembra, não? Adultério, lá na lei mosaica, os que cometiam adultério eram apedrejados, né? Então, aí a gente não pode misturar as coisas da época da lei agora com a graça, entendeu? Aí, quando o irmão está colocando Davi, está colocando Ananias e Safira, está falando de dispensações diferentes, né? Está falando de dispensação diferente. Ó, Davi, ele cometeu um pecado que, segundo a lei, teria que ser a morte. Tanto é assim que quando o profeta chega para falar com ele, né, o profeta conta uma história, né, de um homem que tinha lá seu rebanho, e tinha um outro que só tinha uma ovelhinha e tal, o outro tinha, era muito rico, tinha muito rebanho, e esse que tinha muito rebanho olhou lá a ovelha do outro e, por cobiça, foi lá e tomou
né? Tomou a ovelhinha do outro, tal. E aí Davi se irou e disse, não, esse homem aí é digno de morte, tem que morrer. Aí que o profeta, acho que é Natã, o profeta, né? Natã fala assim para ele, você é este homem. Ou seja, o profeta Natã falou que aquele pecado que ele cometeu é para a morte, né? Porque a própria lei também já falava disso, né? O profeta Natã falou para ele, você é este homem. Entendeu? Aí, só que olha como a resposta logo depois disso, de Davi. Então, disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi, também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Aí a gente está vendo o perdão, vamos dizer assim, governamental de Deus, e não quis, segundo os propósitos de Deus, Deus é soberano para essas coisas, né? Ele não quis que Davi morresse por causa daquele pecado. Tanto aí está falando, ó, também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Aí o profeta Natan falou para ele, mas me parece que quando Natan fala isso, né, para Davi, revela, mostra a ele que era o pecado dele ali, Davi, imediatamente, quando o profeta fala para ele, imediatamente ele se arrepende, tem um arrependimento de Deus mesmo, ele se arrepende e reconhece o pecado dele, né? E aí, vamos dizer assim, Deus vê essas coisas, Deus vê e, e busca de Deus, né? A misericórdia e o perdão de Deus. Davi faz isso. Então, mas Deus não dá o que o pecado dele merecia, né? Que era a morte. Deus não dá, fala aí, traspassou o teu pecado, não morrerás. Mas, né? Aí o Senhor depois continua falando, todavia, porquanto com este efeito deste lugar, sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfeme, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Você vê que a morte, Davi não morreu, mas a morte entrou na casa dele, por causa do pecado, desse pecado dele. A morte entrou na casa dele, o filho dele morreu, né? O filho dele morreu, né? Então, você vê aí, né, o governo de Deus, a misericórdia de Deus. Deus foi misericordioso com Davi. E, e eu entendo que, assim, por conta do coração de Davi, né, que a gente fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, quando foi trazido, vamos dizer assim, tirou, vamos dizer assim, porque às vezes o pecado cega, viu, meus irmãos? A pessoa está envolvida naquele pecado, principalmente esses pecados morais aí. A pessoa se envolve naquele pecado, ela fica cega. Ela não percebe que está cometendo uma afronta contra Deus. Ela fica cega. E quando Deus, assim, traz a luz e revela, né? Se a pessoa é uma pessoa de Deus realmente, quer agradar a Deus, ela vai ter um arrependimento realmente, vamos dizer assim, profundo. Tanto que Davi foi, se arrependeu, buscou o Senhor por misericórdia, né? Vestiu de pano de saco, jogou cinza e ficou ali, ó. Entendeu? Então é assim. E eu penso assim, que hoje, aí nessa dispensação, né? Mas hoje, no tempo da graça que nós vivemos, que a gente sabe que a gente, uma vez salvo, salvo para sempre, não invalida, meus irmãos, não invalida, né? Que o pecado continua sendo uma coisa que afronta a Deus e ao Senhor Jesus e o testemunho. Você vê que esse pecado aí de Davi, o profeta fala mais em cima ali que as pessoas iam blasfemar do nome do Senhor, né? Olha que mau testemunho. E aí, né? Deste lugar sobre maneira que os inimigos do Senhor blasfemem, né? Blasfemem, ó, um pecado que estaria
vamos dizer assim, trazendo um mau testemunho. E hoje, nós também temos alguns pecados que trazem um grande mau testemunho, né? E esses pecados, se nós cometemos e depois Deus nos toca no nosso coração, nós imediatamente, né, temos que ter esse arrependimento, como de Davi, e de ir ao Senhor e buscar, né, confessar e deixar o pecado. E ter esse coração, como de Davi, né, que, né, sentiu, né, a afronta que foi aquele pecado ao nome do Senhor. E hoje também tem. Às vezes a gente não pensa no tempo da graça, a gente não vê, por exemplo, um pecado ser pago com a morte, assim, de imediato, aquela coisa toda. Mas, meus irmãos, né, nós somos filhos de Deus, né? Fomos feitos filhos de Deus pelo Senhor Jesus, um povo celestial, coisas muito mais elevadas Deus tem para nós do que tem para o povo de Israel. Então, se é mais elevado, então se cometemos determinados pecados que são tão abomináveis a Deus, né, o nosso coração, né, deveria ter um arrependimento também tão ou mais é, é, intenso do que, por exemplo, o de Davi. Tão ou mais intenso. E buscar, assim, o Senhor, confessar e deixar. Tá? Então, eu penso assim. Agora, quanto a Ananias e Safira, claro que existe pecado para a morte. Ananias e Safira, eles não mentiram para os homens, né, ali diretamente, né? Primeiro eles mentiram contra o Espírito Santo de Deus, diretamente. Mentira. A gente sabe que tem uma palavra nas epístolas que fala assim: não mintais uns aos outros. Paulo, em uma das epístolas, fala sobre isso. E ali, Ananias e Safira mentiram contra o Espírito Santo e contra a Assembleia, num momento em que a Assembleia estava sendo estabelecida ali no meio de judeus. Lembra que ali todo mundo ali era judeu, viu? Todo mundo era judeu ali nessa época aí de Ananias e Safira. Ainda não tinha chegado assim ao gentio, mas todo mundo judeu, a Assembleia estava sendo estabelecida em poder. Por quê? Porque os judeus pedem sinais. Os gentios, os gregos, sabedoria, mas os judeus pedem sinais. Eles entendiam que Deus estava operando quando eles viam os sinais, as maravilhas. E no início do estabelecimento da Assembleia, da igreja, muitos sinais e maravilhas, através do poder do Espírito Santo, foram realizados, foram feitas pelas Assembleias, pelos homens de Deus ali, pelos apóstolos, pelos irmãos, muitos sinais e maravilhas. E nesse caso aí, foi um desses, né, que os, eles, por terem assim mentido contra o Espírito Santo, o, eles pagaram, né, com a vida ali, imediatamente. Porque assim estava sendo estabelecida assim, a Assembleia, no meio ali do povo judeu, e eles viram aquilo, e eles entenderam que o quê? Que Deus estava aonde? Lá no templo, com os sacerdotes, lá no templo de Jerusalém, ainda estava lá o templo e tudo, mas estava lá? Não, eles entenderam que Deus agora estava agindo na Assembleia, né? O poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, a glória de Deus, né? O Senhor Jesus Cristo assim estava ali na Assembleia, e não lá no templo. Eles viram os sinais e maravilhas que eram feitos entre os irmãos, né, nas assembleias ali no início. Depois que estabeleceu, né, esses sinais e maravilhas aí passou, deixou de ter, não precisa mais, né, não precisava mais. Mas foi nesse momento aí, foi por causa dos judeus, né? Os judeus estavam ali e estava sendo estabelecida a assembleia, né, entre os judeus ali, porque todos ali que eram os primeiros convertidos, que eram os judeus. Os primeiros convertidos eram os judeus. Então teve isso aí. Você lembra que Paulo não, desculpe, Pedro e não sei se é Pedro e João, subindo as escadas do templo e contou com
uma pessoa paralítica e que estava pedindo esmola, aí eles falavam assim, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Vai, toma teu leito, né, e anda. E ele curou ali aquela pessoa, e ele passou a andar. Quem é aquela pessoa? Um judeu. Estava subindo as escadas do templo. Quantos judeus, né, viram aquilo ali? Quantos, né, viram o poder de Deus para mostrar a ele que Deus estava agora aonde? Com aqueles que estavam desprezando. Muitos desprezavam ali os discípulos do Nazareno e perseguiam. Lembra que Pedro foi preso, Tiago foi traspassado por espada, e perseguiam, dizendo que era uma seita, a seita do Nazareno e outras coisas mais. Mas só que contra a ação de Deus milagrosa e o poder de Deus agindo no meio deles, eles não podiam falar nada. Eles viam e tinham que ficar calados. Como é que eles eram uma seita que eles estavam contra o templo, contra o sacerdote, se Deus estava agindo entre eles ali, curando, fazendo aqueles milagres todos. Então tem isso também, né? Nessa questão aí de Ananias e Safira. Só isso aí. E um outro aspecto também, irmão, é a questão de que, como o irmão citou aí a questão das diferenças de dispensação, essa dispensação da graça, o Espírito Santo, ele está aqui na Terra. Ele está tanto nos cristãos individualmente, como está entre os cristãos. Tanto é que o termo a casa de Deus tem uma grande diferença para o Antigo Testamento e para essa dispensação da graça. A casa de Deus hoje é justamente a igreja de Deus aqui na Terra, porque o Espírito Santo está habitando entre eles também, como neles. Então, a responsabilidade do pecado, como o irmão disse aí, acaba sendo uma responsabilidade ainda maior, porque apesar de hoje estarmos na graça e não na lei, quando conhecemos cada vez mais a graça, nós percebemos a nossa responsabilidade de não viver em pecado e não deixar o pecado nos dominar, apesar de ainda termos a velha natureza. Então, não é questão de que agora tanto faz. Tanto é que o ato de Ananias e Safira, eles mentiram, e mesmo assim foi motivo de morte para eles, né? Deus agiu governamentalmente, porque aquilo ali era o início da igreja, né? Tinha muita glória, era uma responsabilidade que eles tinham que ser realmente zelosos, e aí eles mentiram e acabaram morrendo. Isso foi o pecado para a morte. Mas por que também isso? Porque não foi por causa da lei, foi por causa de que o Espírito Santo estava ali, estava administrando aquela situação ali. Então, eles mentiram para o Espírito Santo. Então, isso também mostra para nós o nível de responsabilidade que nós precisamos ter, né? Mas a grande diferença é de que a lei, ele exigia muito e não ajudava em nada, só apontava o dedo. Hoje, apesar dessa responsabilidade que temos na graça, nós podemos muito bem seguir adiante sem medo, porque nós sabemos que o nosso Senhor, ele nos sustenta, ele nos ajuda, ele nos guia, né? O que uma coisa que no tempo da lei não tinha isso. Então, nós conhecemos a nossa responsabilidade, mas seguimos essa responsabilidade em amor e não em temor. Eu lembrei até que uma passagem de 1 João fala que aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4. Aqui. No amor, ou caridade, não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então, nós vemos a nossa responsabilidade nessa relação com Deus, né, com o Pai e com o Filho, nessa relação aqui, em total amor, em total liberdade, porque nós morremos para a lei, então nós não temos
essas ordenanças terrenas, né, como teve Israel na questão de ter que suportar um jugo que nem eles mesmos suportavam, né? Era algo que os apóstolos até disseram para a Assembleia em Jerusalém, que tinham alguns lá querendo colocar a lei na Assembleia. Então, eles até comentaram, como é que vocês querem que os outros sigam uma coisa que nem nós mesmos aguentávamos, né? Mas nós não temos essa relação com Deus, porque nós sabemos que nós não vamos ter a pena. Aqui, ó, porque o temor tem consigo a pena. O apóstolo João coloca aqui a base do medo que as pessoas têm de Deus por causa da questão da pena. Mas nós cristãos, nós vemos que nossos pecados foram perdoados, né? Nós somos santos diante de Deus, é a nossa posição. E nós não vamos jamais sair dessa posição. Já podemos desfrutar disso, sabendo tranquilamente que o nosso Senhor levou os nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Hoje o Senhor está lá nos céus, não tem nenhum tipo de pecado, porque ele levou todos na cruz, né, na obra, e ressuscitou justo, limpo, glorificado. Então esse é o nosso Senhor e onde ele está hoje. Então nós podemos ficar tranquilamente alegres em total amor. E se eu tenho um relacionamento com Deus com medo dessa questão, a responsabilidade é muito grande, eu não vou aguentar, ou qualquer outro comentário do tipo, não é o pensamento de Deus sobre nós. E então a gente precisa justamente ficar nos auto-julgando, né, fazendo um julgamento próprio, para ver como é que está a nossa relação com o Senhor, se nós temos algum tipo de medo, e por que esse medo? Porque não precisa ter. Nós vemos aqui que aquele que teme não é perfeito em amor. E o Senhor nos chamou em amor, e nós em amor, porque o seu amor nos constrange, nós vivemos em amor também a Ele, né, deixando a nossa carne em estado de morte, porque em nossa posição em Cristo, nós fomos mortos, né? O velho homem foi crucificado com Cristo. Então, nós vivemos hoje, devemos viver apenas, visando as características morais de Cristo que temos na nossa nova natureza, nossa nova criação em Deus. Então, isso é muito importante. E também acaba sendo a palavra de Deus para nós, né? Claro que com uma mensagem bem superior com o que Abraão e Davi ouviram, mas essa trazendo de volta o assunto, né? A justiça da fé, que é nós crermos na mensagem de Deus. E como a gente viu lá em Hebreus 11, no final do capítulo, o irmão Wesley ficou falando aí dos homens, né, do Antigo Testamento que agiram por fé. Fiquei mostrando aqui no capítulo 11 que tem toda uma lista aqui, né? Abel, Enoque, fala de Noé, Abraão. Aí no final do capítulo fala assim: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Aqui já somos nós, aqui na história, a igreja. Alguma coisa melhor. Então a Bíblia deixa bem claro, a palavra de Deus deixa bem claro de que as coisas que temos hoje em Cristo, irmãos, são coisas bem melhores de que qualquer coisa terrena que se tinha aqui. E aí termina, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, eles não tiveram esse aperfeiçoamento que nós tivemos, né? Claro que tudo isso é um plano de Deus, aprove a Deus que nós recebêssemos essas coisas bem melhores, celestiais, né? Esse chamado para ser filhos de Deus, Pai, e membros do corpo de Cristo, na figura de noiva. E isso aprove a Deus, né? Eu falo isso muitas vezes para não ficar parecendo porque nós merecemos, né? Ou porque a gente conseguiu, porque nós fomos melhor do que eles, de maneira alguma. Mas aprove a Deus assim, e se ele quis assim, que assim seja. Mas a gente tem realmente que agradecer a Deus e viver nesse relacionamento sem medo, né? Então, é muita responsabilidade, sim, mas tudo fica leve quando nós lembramos do amor de Cristo a nós, né? Que ele sofreu, que ele passou, do que ele suportou, e ele nos dá forças também. Hoje ele é o nosso sumo sacerdote nos céus, né? Ele ainda continua em atividade, cuidando dos seus. E nós podemos, como o irmão Wesley falou, chegar em oração a Deus, contar a nossa ansiedade,
dizer as nossas fraquezas, confessar os nossos pecados, se não estamos com uma boa consciência com Deus por algum pecado que praticamos. Confessa os pecados, né, como diz lá em 1 João, e ele vai nos perdoar governamentalmente esses pecados. É bom especificar, porque não está falando ali do perdão judicial, porque isso só foi uma vez quando cremos. Nós já somos santos para Deus. Nós não, na nossa nova natureza, nós não pecamos, né? É somente pela velha aqui que um dia, quando formos arrebatados, será tirado, né, essa velha natureza de nós, ficaremos apenas com a nova. Então, é isso aí, irmãos. Deixa eu botar para o texto aqui. Irmão Cristiano. Irmão Cristiano, alguma pergunta ou levantou a mão sem querer? Boa noite, irmãos. Graça e paz. O meu telefone estava no mute. Cristiano falando, da Assembleia de Teixeira de Freitas. Eu queria só fazer um adendo aqui, só para complementar o que o irmão Wesley e o irmão Michel falou a respeito de Ananias e Safira, de Atos 5. Ananias e Safira estavam em outra dispensação, os irmãos pontuaram bem aí, né? E gostei muito do que o irmão falou a respeito da responsabilidade, né? Da responsabilidade. Se a gente observar bem, logo na sequência do texto de Ananias e Safira, o texto do capítulo 5 fala que dos outros, porém, ninguém ousava se ajuntar a eles, ou seja, à igreja, né? Mas o povo tinha grande estima. O que isso quer dizer? A não ser aqueles que iam sendo salvos e acrescentados automaticamente por Deus à igreja, ao corpo, a não ser esses, ninguém que pela fé se reconheceu pecador e foi inserido pelo Senhor, ousaria, por qualquer dos motivos, por qualquer das necessidades, querer fazer parte da igreja, né? Hoje a gente sabe que existe uma igreja para cada necessidade, para cada gosto, né? E qualquer um. Eu quero, hoje eu tô assim, estou precisando da necessidade X, e tem uma campanha na igreja A, então eu vou naquela. Então, o que a gente observa hoje, nossos tempos, né, desse testemunho, que a gente vê lá na última carta à igreja, em Apocalipse, a gente percebe o quanto o testemunho foi deturbado, exatamente por falta de julgamento. E eu queria ressaltar essa questão da responsabilidade que o irmão Michel pontuou bem aí, né? Hoje a gente se vê irmãos se agregando muito por conveniência. Então, era uma forma do Senhor limitar essas adesões por mera conveniência. Porque a intenção da Ananias e Safira foi muito bonita, né? Aos olhos deles, porque queriam fazer como Barnabé fez. Acho que foi Barnabé na ocasião, não lembro bem. Mas queriam fazer como Barnabé fez, né? Então, vivendo de aparência. É só para pontuar isso, essa questão da conveniência. Porque eu vou fazer parte da igreja A, B, X, Y, porque lá eu posso fazer o que eu quero, lá eu posso andar da forma que eu desejo, então eu não tenho nenhum tipo de disciplina. Não há disciplina, né? Então, se hoje eu preciso de saúde, eu vou na campanha da igreja B. Se amanhã eu precisar de emprego, de uma porta aberta de emprego, eu vou para a igreja Y, né? Então, vivendo de forma totalmente desordenada. Então, só para pontuar isso que os irmãos falaram, essa questão, só para complementar, que era também uma forma de o Senhor limitar essas adesões por vontade, por qualquer vontade e necessidade física para essa vida, né? Eu queria fazer uma observação com relação ao estudo de hoje, não vamos estender muito não, com relação à lei e à graça.
que os irmãos têm falado bem aí, e o livro de Romanos é um livro muito, muito profundo nessas duas questões, né? Em Atos, a gente observa que o comportamento de Pedro, tanto Pedro, João e Paulo principalmente, né, era muito diferente no início de Atos, tá? Eles estavam tendo uma transição do judaísmo para o cristianismo. E a gente percebe que eles permaneciam ainda indo ao templo. O irmão, acho que o Michel falou que Pedro e João foram, acho que na hora nona, hora sexta, orar no templo, e encontraram o paralítico, né? Nessa ocasião, eles estavam cumprindo um ritual judaico ainda. Então, era um momento de transição. E os irmãos fiquem atentos, porque Romanos vem depois de Atos. Aí a gente pode pensar assim, por que Romanos fala assim e Atos, que é um livro anterior, fala assado? São duas coisas que a gente tem que observar bem. O ano em que o livro foi escrito e os acontecimentos também são muito importantes, porque a data que os livros do Novo Testamento, a cronologia foi escrita, pode não ser a mesma cronologia dos acontecimentos. Pode não ser a mesma. Por exemplo, desculpa, irmãos. Paulo, lá no início de Atos, a gente percebe que ele fez voto, acho que Atos 18, voto de raspar a cabeça. E ele foi no templo também, um período de festa judaica, né? Fazer parte da cultura nacional. Depois, ele, com quatro irmãos também, estavam fazendo voto de raspar a cabeça. Foi logo, inclusive, momentos depois, os judeus da Ásia, vendo aquela situação toda, se voltaram contra Paulo, fecharam as portas do templo, porque era também um costume judaico não derramar sangue dentro do templo, fecharam as portas do templo de imediato, né, para não profanar o templo, e tentaram matar Paulo fora. Foi aí que o tribuno e os soldados, sabendo daquela confusão toda, foram apaziguar os ânimos, mas mesmo assim prenderam Paulo e açoitaram ele bastante. Então, assim, a gente tem que entender essa questão de que era um momento de transição do judaísmo para o cristianismo, né? Isso a gente percebe que logo depois da destruição do templo, acho que no ano 70, eu não lembro bem, acho que foi o general Tito, né? No partir do ano 70, que o templo, aí sim, o templo foi queimado, né? As terras dos judeus foram divididas entre os soldados romanos. Então, assim, a partir desse momento, sim. Mas antes, a lei não tinha sido abolida. Porque Deus ainda deixava que o templo estivesse em pé e existiria um momento que aquele templo fosse destruído até para que o evangelho se expandisse, né? Tivesse uma ascensão, como foi depois da morte de Estevão. Acho que Atos 7. Então, é muito importante a gente pensar nisso, né? De não cair depois numa cilada de que, por que Paulo fala que a lei que a lei não pode salvar, mas ele estava cumprindo com o ritual? Paulo não estava cumprindo com o ritual judaico, com costumes, vamos dizer assim, os costumes judaicos, com essa finalidade. Paulo era um judeu também, embora tinha nacionalidade romana, né? Então ele cumpria como um judeu comum, mas não com aquela intenção. Tanto é que ele fala que maldito é aquele que vive debaixo da lei, com esse sentido, de que pela lei ele fosse salvo. Acho que está em Gálatas 3, isso, se não me engano. Então a gente percebe que isso teria um fim. A lei não foi abolida. Paulo mesmo fala que a lei é boa, né? A lei é perfeita e boa. Então a gente percebe, acho que em Daniel fala sobre o fim do templo e de todo aquele costume judaico. Daniel, Oséias, Mateus, Lucas também fala sobre isso. Então, é só para contextualizar aí, porque, de repente, os irmãos, como o livro de Atos está antes de Romanos, de repente, alguns dos irmãos queiram fazer uma leitura mais extensa e cronológica das Escrituras, pode se confundir com essas ocorrências aqui de Atos. Tá bom, irmãos? Só até aqui. E para ajudar também, entender de que Romanos é uma epístola, é doutrina para a igreja,
como as outras epístolas também. Atos é uma narração, é uma narração histórica. Então, tem coisas ali que vão acontecer que talvez não foi o certo. E talvez algumas falas podem não ser o que está na doutrina da igreja, ou pode também estar. Por isso que é o importante da questão da interpretação do contexto, né, do livro de Atos, e ver se cada um cabe ali, se tem relação com a doutrina da igreja, se não, mas o nosso direcionamento mesmo, completo ali do texto em si, está nas epístolas. A doutrina dos apóstolos e profetas. Irmãos, então, pelo horário, já são 9h32, a gente pode concluir já a reunião de hoje, e aí o próximo tema, se o senhor permitir, e se não já estivermos no céu, né, não? A gente vai para esse tema aqui, a justiça da fé, não pelo guardar da lei. Vou finalizar aqui a gravação. Não posso cancelar, porque eu estou usando a minha conta. Cadê Dal? Eu posso. Vou cancelar aqui. Dal hoje só ficou observando da varanda da casa, deve ser.